Boa noite, família. Bom vê-los. Bom estar aqui. Queria começar com oração, antes da nossa aula. Senhor Deus e meu Pai, o Senhor é um Deus, como a gente cantou, poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito, o Senhor é bom, o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de graça. Pai, o Senhor nos ama individualmente, Pai, em cada detalhe. O salmista Davi fala de como o Senhor nos via na época que a gente estava na barriga das nossas mães. O Senhor viu os nossos ossos crescendo. Pai, o Senhor é quem tem provido, Pai, tudo que a gente precisa até aqui, Senhor, na medida que o Senhor acha boa. Pai, a gente crê que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, o Senhor é realmente um Pai, e a gente ora, Senhor, para que nessa noite, Pai, a qual o Senhor nos trouxe em segurança, Pai, a gente pede, Senhor, para que o Senhor continue abrindo os olhos do nosso coração, Pai, abrindo as nossas mentes, Pai, que a gente saia daqui pelo menos um pouquinho com mais fé, Senhor, com um pouquinho mais de fé em Ti, Pai. Que a gente saia daqui, Senhor, crendo mais na Tua palavra, Senhor, no poder que ela pode ter, se a gente sair daqui e lê-la individualmente nos nossos tempos, Senhor. Nos dê, Pai, mais fé, mais confiança nas Tuas promessas, Pai. Por favor, Senhor. Eu oro para que o Senhor conduza todo esse tempo, que o Teu Espírito nos toque, Pai, nos livre de toda qualquer distração, Senhor, por favor, que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos, Pai, em honestidade, em sinceridade, Senhor, e com muita humildade, Pai. É essa oração que eu te faço no nome de Cristo. Amém. Boa noite. Que bom a gente estar juntos. Eu vou mudar aqui um pouquinho para poder... Espero que a sua semana esteja indo bem. Está indo bem a sua semana, Felipe? A minha também. Bernardo, bem-vindo. Bom ter você aqui com a gente. Está indo bem a sua semana? Que bom. Juliana, indo bem. Galera lá no fundão, está indo bem? Ótimo. Que bom a gente poder estar juntos aqui. Que bom a gente poder parar um pouquinho no meio da semana para poder meditar sobre algumas coisas espirituais, para poder manter nossas mentes, nossos corações, nosso espírito afiado. Amém? Nós começamos, há 2 semanas atrás, a falar um pouquinho sobre algo de volta às Escrituras. E nós falamos sobre, no nosso último encontro, sobre a gente tinha 2 perguntas que a gente trouxe. A primeira delas é se é importante a unidade do ensino, né? Se é algo que de fato faz diferença, se é importante que estejamos num sentido, pensando numa mesma direção. E aí o que a gente trouxe foi aquela situação, né, do concílio de Jerusalém, em Atos 15, né, que mostra na verdade que havia uma preocupação para que o pensamento estivesse sendo unido, que estivesse indo na mesma direção como igreja. E aí a partir disso a gente falou sobre se é importante se ter uma unidade, como é que seria, qual deveria ser a base para se alcançar essa unidade? E aí nós levantamos algumas opções. Será que talvez sejam as minhas convicções pessoais? Será que esse seria uma boa estrutura, algo que sustentaria essa ideia de termos a unidade? Ou será que é o que eu sinto ser o correto? Talvez a lógica humana, o que faz sentido para mim. E aí a gente começou a trabalhar um pouquinho esses conceitos e nós vimos, né, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 37, aquela questão sobre, né, você não pode julgar. Num sentido, muitas vezes a gente pensa em não julgar de uma forma onde não se pode discordar de alguém, né? E nós lemos o capítulo 6, uma grande parte dela, sobre essa questão do julgar.
E nós vimos algumas coisas interessantes, né? Que no grego, a palavra, em Lucas 6,37, é krinete. Krinete significa distinguir, discernir. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade sobre a questão de julgar, porque a gente pensa num veredito final. Então eu estou falando, isso aqui é o final sobre você. Quando na verdade, na essência, está falando sobre você ter a capacidade de discernir algo. De ver se aquilo distinguir entre o certo e o errado. E a gente viu, também paralelamente a isso, que em Lucas 6,42, Jesus na verdade faz uma ilustração sobre o que ele tinha acabado de falar. E ele diz, como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então o que Jesus na verdade estava dizendo era, olha, não seja hipócrita, não tenha uma atitude de querer discernir o seu irmão, quando você não está discernindo o que está acontecendo na sua própria vida. Mas uma vez que você está discernindo o que está acontecendo na sua própria vida, você tem condição de ajudar o seu irmão. Então não é uma questão de você ter algo que você está dizendo, olha, esse aqui é um veredito final sobre você. E é essa muitas vezes a dificuldade que nós temos. Jesus estava dizendo então que para discernir, para ajudar o seu irmão, você olha primeiro para você, para a sua própria conduta. Ele não disse que não há como ajudar o nosso irmão, ou como discernir algo, se algo está certo ou não. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 15 e 16, nós lemos isso aqui também, e aqui tem de novo usado a palavra julgar. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas. Aqui a palavra é anikrenei, que é escrutinar. Então, o julgar aqui quer dizer, olha, você está escrutinando as coisas. Ele mesmo por ninguém é julgado, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí, se a gente for pensar um pouquinho sobre esse verbo escrutinar, o que nós encontramos em termos de definição é examinar com atenção e minúcia. Então ele basicamente está falando, olha, você que tem a mente de Cristo, tem condição de examinar as coisas de uma maneira com atenção e de uma maneira precisa, a fim de descobrir, perceber, conhecer, esquadrinhar, sonhar. E aí ele dá um exemplo ali, o bom político escrutina a alma do povo. Mas também tem a ver com apurar o total de votos, cotejando-os com o número de eleitores e observando o que obteve cada candidato, chapa, etc. Ou seja, então, o que ele está dizendo aqui, olha, nós temos condição de escrutinar as coisas e poder ver o que está certo e o que não está certo. Finalmente, a gente falou sobre como é que eu vou usar, então como é que eu iria usar essa palavra escrutinar, né? E aí em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós lemos, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar. E aqui vem um outro verbo utilizado, críticos, que significa fazer uma crítica. Tá? É a mesma palavra que nós usamos, tá? Só que aqui está no grego. E isso é muito interessante. Ele está dizendo que a palavra de Deus, no caso, o que está escrito na palavra de Deus, ela é apta para criticar, fazer uma crítica sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Vai olhar e vai falar, vamos ver como é que está aqui a vida do Alcides. E veja bem que isso é a palavra de Deus que é apta para fazer isso. Então o que a gente vai usar? A palavra de Deus. Para poder a palavra de Deus fazer uma crítica sobre minha vida. E fazer uma crítica sobre a vida de todos. É isso que na verdade vai ser usado. Então, e nós falamos então terminamos falando sobre o que aconteceu no século XVI, no início do século XVI. A Reforma Protestante, onde na verdade nós todos temos sido influenciados por isso.
E lá em 1517, Martinho Lutero coloca as 95 teses, alemão, e uma dessas bases, desses pilares da reforma foi sola escritura. Ou seja, somente as escrituras, nada mais do que isso. Isso aqui é importante, por quê? Porque dá veemência em algumas coisas aqui. Naquela época, o que estava acontecendo, naquela estrutura que se tinha, somente algumas pessoas, sacerdotes, eles eram um grupo muito restrito, tinham acesso às escrituras. O povo, eu, você, se não fôssemos sacerdotes, não tínhamos acesso a isso. Então, na verdade, era muito limitado o grupo que podia pegar as escrituras, se apoiar nelas, para poder avaliar o que está certo, o que não está certo, o que deve ser, o que não deve ser. Ninguém estava autorizado a examinar as escrituras. Na verdade, o que se acreditava é que todos deveriam aceitar e que aquele grupo restrito decidiria, né? Os demais não eram aptos para discernir entre o certo e o errado. Então, só eu, que tenho o estudo, que tenho o preparo, que tenho talvez a porção maior do Espírito Santo, vou conseguir discernir isso aqui. Você, eu, não teríamos condição disso. E uma das coisas da reforma era exatamente, olha, vamos deixar que o povo tenha acesso às escrituras. E Deus tem o seu tempo perfeito. Então a gente sabe de Gutenberg, a imprensa, 1440, em 1455, ele imprime a Bíblia. Eu tive privilégio, grande privilégio de ver uma das Bíblias impressas por Gutenberg. Negócio fantástico isso. E veja que isso aconteceu um pouquinho antes de Lutero começar esse movimento da reforma. Então Deus estava armando o cerco lá, para quê? Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao quê? A palavra dele. Para que eu e você pudéssemos agora conseguir com clareza discernir as coisas. E não ficar em cima do que eu acho, do que eu sinto, do que eu penso. E aí a questão que nós levantamos era exatamente essa. Será que eu estou voltando para o que era antes da reforma? E eu deixo agora aqui o sacerdote, o que a pessoa na frente agora vai ler e vai dizer para mim o que é a verdade? Não, eu tenho acesso àquilo, você tem acesso àquilo. Por que nós não estamos completamente abraçando essa oportunidade, conhecendo profundamente isso? E aí, pessoal, vem uma questão. Pessoas precisam da minha ou da sua validação para entrar no céu? A resposta óbvia seria não. Resposta óbvia. Agora, a questão que a gente muitas vezes tem que ver é o quanto é que eu estou trabalhando em cima das Escrituras para dar essa resposta. Nós todos fomos rápidos para dar essa resposta. Não precisa da minha validação, né? Somos eu e você quem vai decidir quem vai entrar no céu? Com certeza não. Fácil a gente responder isso. Mas agora eu vou meter uma bola com efeito aqui para você. Das Escrituras isso. Olha que interessante isso aqui. Mateus 18, versículo 1. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Isso aqui é o início do capítulo 18 do livro de Mateus. Quando é colocado os discípulos, normalmente era um grupo restrito. Porque quando não era, começava assim, a multidão que cercava Jesus. Jesus falou à multidão, né? Mas quando se fala de discípulos, era um grupo restrito. A gente não sabe se eram 12, os 12 apóstolos, ou se era aquele grupo de 70, em alguns manuscritos 72, né? Que ele manda os 70, os 72 de 2 em 2 para evangelizar. A gente não sabe qual desses grupos que era, mas era um grupo menor. E ele começa a essa interação com esse grupo. E aí a gente chega no versículo 15. Aí começa a ficar interessante a coisa. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós, com ele, mostre-lhe o erro. A sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir,
você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Bem claro isso aqui. E nós, muitas vezes queremos e desejamos e praticamos a coisa dessa forma. Eu vou falar primeiro, tomara que eu não tenha que progredir na coisa, mas tomara que a pessoa me ouça. Isso aqui foi o conselho. E olha que interessante, de novo, ele estava falando com um grupo restrito ali. Tá? Mas olha como continua isso aqui. Versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. A igreja significa a assembleia, que se reúne com um propósito comum, eclesia, E se ele se recusar a ouvir também a eclesia, trate-o como gentil ou publicano. Ou seja, eles estavam passando um julgamento aqui a essa pessoa? Estava ou não estava? Estava ou não estava? Eles estavam discernindo ou não? Estavam discernindo. Estavam fazendo um discernimento aqui, com a atitude dessa pessoa. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Uau. Complicou o meio de campo, não complicou? Complicou ou não complicou? Complicou. Uma bola com efeito aqui. Agora, a gente não sabe. Ele estava falando especificamente com aquele grupo, ou ele estava colocando isso aqui como algo para todo discípulo? A gente não sabe. Ele poderia estar falando especificamente com aquele grupo ali. Mas se ele estivesse falando só com aquele grupo ali, aí também a gente levantaria a questão nos versículos anteriores. Se a gente precisa seguir aquela ordem que ele deu. Se o seu irmão pecar contra você, vai e fale com ele. Se vai para o outro e progrida. Aí a gente teria que questionar aquilo também, se serve para a gente hoje ou não. Mas eu estou colocando aqui, pessoal, que muitas vezes o padrão pelo qual nós queremos atuar é pela maneira como a gente pensa, não pela maneira como Jesus colocou e a Bíblia coloca. Eu não estou aqui determinando aqui a coisa sobre o julgamento, eu só estou colocando como é fácil nós sermos influenciados pela nossa maneira de pensar. Ao invés de sermos mais sensíveis ao que a palavra diz. Seja como for, e ele continua aqui em Mateus 18, ele fala, em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. 2 coisas a gente sabe com certeza, pessoal. Uma delas é, nós não sabemos se essa afirmação de Jesus se estendia a cada grupo de cristão, ao longo dos séculos, ou se foi para aquele grupo específico. Agora, uma coisa a gente sabe aqui, seja como for, não se tratava de uma decisão de uma pessoa, mas de um grupo. Então não era um fulano decidindo, você não pode continuar vivendo aqui nessa comunidade. Era um grupo que conseguia discernir a situação daquele indivíduo. Então, nós estamos vendo aqui de 2 coisas. Vão ter situações onde um grupo vai precisar discernir algumas situações. Não é um indivíduo, a coisa pode começar com um indivíduo, mas não para com um indivíduo. Há uma progressão. Pode acontecer o caso de uma situação onde vai precisar se tomar uma decisão sobre uma determinada coisa. Mas isso é o grupo tomando uma decisão, e não uma pessoa isolada. O fato, no entanto, é que esse discernimento é necessário, é preciso. E aí a questão é, o que eu uso para discernir? Meus pensamentos,
o que eu acho certo ou o que a Bíblia diz. A Escritura é apta para críticos, para fazer uma crítica sobre Alcides, para fazer uma crítica sobre Carlito, fazer uma crítica sobre Rebeca, fazer uma crítica sobre todos nós aqui. Ela é apta. Eu posso não enxergar muito claramente, mas a Bíblia é apta de fazer isso. A palavra de Deus é apta. O ensino dos apóstolos tem que estar envolvido em qualquer decisão. Por que o ensino dos apóstolos? Porque é o que a gente tem. É o que a gente tem hoje. A gente tem os ensinos de Jesus e os ensinos dos apóstolos. É o que nós encontramos hoje. Ah, mas como é que eu vou saber se os apóstolos estavam certos ou não? Bom, número 1, precisa bater com os ensinos de Jesus Cristo. Tem que bater. Né? E aí? Ah, mas eu não sei se Jesus falou isso mesmo. Bom, aí você tem um problema sério. Né? Aí entra uma questão de fé. Ou eu acredito que isso aí tem os ensinamentos de Jesus, ou não tem jeito. Agora, a coisa interessante é que muitas coisas, por exemplo, são colocadas que Aristóteles falou sobre elas. Você sabia que Aristóteles nunca escreveu nada? Nunca escreveu nada. As coisas que Aristóteles, que sabemos sobre Aristóteles, foram escritas, não é isso? Está aqui um filósofo. Foram escritas por outros discípulos dele. E nós acreditamos que essas eram as palavras de Aristóteles. Ou seja, a gente acredita que era a palavra de Aristóteles, mas daí não acredita o que os discípulos de Jesus falaram sobre Jesus. Então a gente muitas vezes pode estar usando 2 pesos, 2 medidas sobre isso aqui. Então, o que nós temos hoje é a palavra de Deus. São os ensinamentos dos apóstolos. O que eles falaram, que Jesus falou. E aí é uma questão de fé. Se eu vou acreditar nisso ou se eu não vou. E usar isso como padrão. E hoje, onde é que a gente encontra os ensinos dos apóstolos? Novo Testamento. O Novo Testamento está aí. Então a gente precisa se apegar a isso. Caso contrário, nós estamos voltando para antes da reforma. Nós estamos deixando que o outro vá chegar no domingo e dizer aqui o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E eu não estou ali usando e apreciando, e realmente interessado em saber o que isso aqui pode me ensinar hoje. E aí a gente tem um estudo de caso muito, muito legal aqui em Atos 15. A gente leu. É Atos 15 mesmo isso aqui? Eu vou ter que checar se é Atos 15 mesmo, se foi um erro ali na... Deixa eu ver aqui, só um instantinho, me desculpe. Não é, né? Então foi um erro aí na parte ali do... É Atos, mas não é, eu acho que não é 15 não. Peço perdão aí por isso. (18:8) 18. Então muda aí, tá, pessoal? Não é 15, é 18. Tá? Obrigado. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou rumo à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram um casal, também judeu, e Áquila tinha a mesma profissão de Paulo. Eles faziam tenda. Daí a afinidade que acabou acontecendo entre os dois. Então eles, quando não se tinha ajuda das igrejas para Paulo poder se sustentar e fazer o trabalho, trabalhando integralmente, focalizado na missão, ele fazia tendas. Então ter ali um companheiro ali do lado dele, que também fazia tendas, era algo muito interessante, né? Porque eles poderiam trabalhar juntos, e isso provavelmente o ajudava. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Fica aqui, fica em Éfeso, ajuda aqui, os cristãos aqui.
Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo a eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Preciso ir embora. No entanto, ao partir, prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu a Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então ele fala o que Paulo fez. Mas logo depois, eles falam o que aconteceu com Áquila e Priscila. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então nós temos um cara aqui, que de alguma forma tinha algum tipo de entendimento sobre Jesus, talvez não tenha sido uma testemunha ocular, mas os ensinos sobre Jesus fizeram sentido para ele. Talvez ele não estivesse lá quando aconteceu Atos 2, quando Pedro fez o primeiro sermão cristão, mas de alguma forma ele teve acesso àquela informação. E de alguma forma ele estava ajudando pessoas e mostrando através do Velho Testamento que Jesus era o Messias que tinha sido profetizado sobre ele. E ele estava indo e pregando, dizia que ele era um cara culto, letrado, e aí, só que tinha alguma coisa ali que ele não estava muito certo sobre aquilo. E aí vem a parte interessante. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, ou seja, o ensinamento estava ali, mas Priscila e Áquila tem alguma coisa no ensinamento aqui que não está completamente correto. Convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então havia algumas coisas que ele precisava ainda entender sobre cristianismo. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então aqui nós temos um homem, aparentemente com convicções profundas. Priscila e Áquila estavam questionando as intenções do coração de Apolo? Não, esse não era o ponto. Precisava Apolo de alguma ajuda sobre entender algumas coisas ali sobre o cristianismo? Aparentemente precisava. É um negócio interessante, pessoal. Foi dito que Apolo não sabia nada, que não era um cristão e que não era de nenhum valor o que ele estava ensinando e vivendo? Não foi falado isso. Haviam coisas que Apolo precisava compreender melhor e passar a ensiná-las? Sim. Qual teria sido a motivação de Áquila e Priscila em esclarecer as coisas para Apolo? Qual você acha que teria sido a motivação? Oi? Ajudá-lo a ter um ensinamento mais parecido com o de Cristo. O que mais foi falado aqui? Entender, compreender, discernir melhor algumas coisas. Manejar melhor a palavra. Às vezes a gente pode olhar, pessoal, algumas situações que podem acontecer e a gente acha que nós não podemos dizer para uma pessoa, seja ela quem for, que olha,
tem coisa aqui que a maioria da coisa está boa, mas tem essa coisinha aqui que você tem que talvez pensar melhor sobre esse ensinamento aqui. Está faltando alguma coisinha aqui. Isso aqui não está encaixando muito bem com a palavra, não é com o que eu acho, não é com o que eu penso. Foi isso que eles fizeram. Eles não estavam lá para falar, você não é cristão. Não, você, não. Não, a coisa era ajudar a pessoa. Queria ajudar a pessoa. E aí, finalmente, pessoal, o que teria acontecido se Apolo não tivesse dado ouvido a eles? O que teria acontecido? Com certeza haveria uma divisão em termos da unidade do ensino. Um grupo estava ensinando, você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele estava ensinando lá o João Batista. Havia uma divergência no ensino. O que Áquila e Priscila fizeram foi, na verdade, ajudar. Olha, vamos ter união aqui nessas coisas. Existem coisas aqui que a gente tem que ver o que é o verdadeiro ensino. O que a palavra está dizendo. Não é o que eu acho. É assim, pessoal. Nós vivemos um momento muito interessante. Quando eu era jovem, e eu cresci indo numa igreja reformada, né, que era protestante, você não tinha a quantidade de pessoas que se denominavam evangélicos como você tem hoje. Isso tem crescido muito no Brasil, né? Alguma cidade já está 50%, 50%. Você tem católicos, você tem evangélicos, 50%, 50%. Negócio assim, né? Goiânia é um exemplo disso, tá? Mas tem crescido demais isso. Agora, uma expressão que sempre existiu desde quando eu era jovem era o cara que era católico não praticante. Né? O católico não praticante. E todo mundo entendia o que significava. E ele mesmo sabia, não, eu sou católico não praticante. Ele mesmo se denominava, eu sou católico não praticante. Porque ele sabia que na Igreja Católica existia uma expectativa, que era a expectativa de se ir às missas todo domingo, de se participar da comunhão, né? Tomar do vinho da hóstia, de fazer confissão. Se tinha uma coisa. Então ele sabia que ele não estava praticando isso, então ele sabia. Eu sou católico não praticante, porque eu vou quando tem um casamento, eu vou quando alguém, né, tem uma missa de 7º dia, eu vou quando é o batizado de um filho de um amigo. Então ele sabia disso. Tá? O que está acontecendo, pessoal, é que hoje nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que já não se denominam católicos mais, e agora são evangélicos. E muitas vezes o que acontece é que quando você tem um grande número de pessoas agora indo numa certa direção, muitas vezes a coisa começa a ficar meio estranha. E aí entra a questão sobre, será que eu sou um evangélico não praticante? O que você quer dizer com isso, Alcides? Eu quero dizer muito bem o seguinte: quais são as expectativas de alguém que se é um protestante ou evangélico? É simplesmente que você vá aos cultos no domingo? Não. É que só tem a sola escritura. Que você esteja ali praticando as escrituras. Essa é a expectativa. Se o cara está indo no domingo, mas não está praticando, e esse era o meu caso. Eu estava indo no domingo, mas não estava praticando. Então, na verdade, eu era um evangélico não praticante. Mas eu ia na igreja. Bom, aí você está usando o padrão dos católicos, que basta ir na igreja. Mas o padrão da reforma era outro. Só a escritura, eu preciso usar as escrituras. Eu preciso praticar as escrituras. Não basta eu simplesmente estar participando de uma reunião no domingo, dominical. Então, pessoal, à medida em que mais pessoas acabam se juntando na prática de algo, mais importante se torna
que as Escrituras sejam o padrão. Caso contrário, começa a se fazer um monte de coisa aí e se achar que porque eu estou indo na igreja domingo, isso significa que eu sou cristão. Eu não vivo como cristão o restante da minha semana, mas eu sou cristão porque eu vou na igreja no domingo. Não é assim que funciona. Se a Escritura é o padrão. Se a Escritura não é o padrão e é simplesmente o que eu vou dizer, aí são outros 500. Mas se as Escrituras são o padrão, isso serve para mim, isso serve para qualquer pessoa. E aí eu vou compartilhar um pouquinho sobre algumas experiências pessoais minhas. Tá? Eu me encontro quinzenalmente com um pastor de uma outra igreja. É um senhor que eu respeito muito. Existe um respeito mútuo muito grande entre nós dois. Muito grande. Eu não estou me encontrando com ele com a atitude de eu vou convertê-lo ao cristianismo. Não, essa não é. Eu tenho plena consciência que eu posso aprender muito com ele. Mas eu tenho consciência também que algumas coisas eu posso ajudar. Nossas conversas são muito interessantes. Ele é um homem mais velho, com muita experiência. Tem muita coisa que eu aprendo com ele, do caminhar dele com Deus, das experiências dele, do passado e atuais. E tem muita coisa que eu consigo compartilhar com ele. O objetivo não é eu chegar para ele e falar, você não é cristão. Esse não é o objetivo. O objetivo é que nós possamos nos ajudar na prática do cristianismo, usando o que como padrão? O que eu acho? O que eu penso? Não, o que a Bíblia diz. Semanalmente eu participo de encontro onde há pessoas de diversas igrejas. Há 6 meses agora eu estou fazendo parte da capelania lá no Hospital Federal de Bom Sucesso. E a gente se encontra lá, no meu dia terça-feira, à tarde. Então a gente se encontra e a gente tem uma devocional juntos. Pessoas de várias igrejas lá. Minha atitude não é de chegar lá e falar, só eu sou cristão aqui, mas ninguém é cristão. Eu aprendo muitas coisas com essas pessoas. E eu estou de ouvido aberto, de olhos abertos. Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso ser mais como Cristo que eu estou... Ontem eu estava conversando com uma dessas pessoas e ela estava falando coisas simples sobre algo relacionado com como o coração dela ficou partido de ver a maneira como alguns cachorrinhos foram deixados na rua. E eu pude ver, meu coração não é sensível dessa forma como dessa pessoa. Cada um tem a oportunidade de compartilhar as escrituras lá, semanalmente, e muda. Às vezes é a minha vez de compartilhar. Ao mesmo tempo que eu sei que eu posso aprender muito, eu sei que eu posso ensinar muito também, porque eu tenho também um caminhar com Deus. E porque as escrituras, independente do meu caminhar com Deus, as escrituras estão lá para serem usadas. Sabe o que acontece muitas vezes, pessoal? Por causa da ênfase que talvez um grupo dê a uma coisa ou a outra, é muito fácil ficar viciado nas mesmas escrituras, nas mesmas coisas. Então é muito importante que a gente tenha uma visão muito ampla das coisas. Senão a gente fica viciado nas mesmas coisas. Uma outra situação. Estudei a Bíblia com um pastor em Goiânia. Hoje em dia ele prega muito forte coisas que biblicamente não são sadias, contra coisas que biblicamente não são sadias. E é interessante, eu estudei a Bíblia com ele, foi muito interessante esse estudo. Somos amigos até hoje. A gente manda mensagem um para o outro. A coisa interessante sobre ele é que ele vem de um passado carismático. E é muito interessante como depois do estudo da Bíblia que nós fizemos juntos, ele tem pregado forte sobre algumas coisas que não são biblicamente sadias.
Ou seja, o meu ponto ali não era se ele veio para a minha igreja ou se não veio para a minha igreja. Mas, de alguma forma, isso o ajudou a ter uma clareza sobre algumas coisas que não faziam sentido. Ele é convidado muitas vezes para participar de alguns podcasts, e meu amigo, ele desce a marreta em algumas práticas. Eu não estou falando aqui que só eu o ajudei, ele me ajuda muito. Mas o que eu estou dizendo é, isso é uma parceria que nós temos. Um está ajudando o outro. Agora, o que mais que eu posso falar? Meu pai foi pastor por 40 anos, antes de se aposentar. Quando meu pai estava há alguns anos de falecer, talvez menos de um ano, eu estudei a Bíblia com ele. E foi importantíssimo eu ter estudado a Bíblia com meu pai. Tinha muita coisa que ele precisava abrir o coração, sobre a qual ele precisava abrir o coração. Muita coisa. Eu poderia simplesmente ter falado, ele foi pastor por tanto tempo, mas eu sabia que tinha algumas coisas que eu podia ajudá-lo. Priscila e Áquila viram que tem algumas coisas que a gente pode ajudar Apolo aqui. Não importa quantos anos ele tem na fé. O ponto não é eu dizer, você vai para o inferno, você vai para o céu. Quem sou eu para dizer isso? O ponto não é esse. Agora, dizer que a gente não pode ajudar um ao outro, então o que a gente vai fazer então se a gente não pode ajudar um ao outro? Se nós todos estamos com o mesmo objetivo. Não cabe a mim dizer qual é a motivação do coração de alguém. Isso aí só Deus tem condição de dizer. Qual é a motivação do coração? Agora, tem algumas práticas que talvez não sejam biblicamente sadias. E aí, eu devo ajudar ou não devo ajudar? Se aquela prática não é sadia. Mas quem sou eu para dizer se aquela prática é sadia? Eu mesmo não sou, mas a palavra é. A palavra é. Então, da mesma forma como eu não posso ficar falando para o outro, pratique isso, mas eu não estou praticando, que seria, olho o cisco no olho do outro e não tiro a trave do meu olho. Então, eu preciso praticar aquilo lá. Mas se eu estou praticando aquilo lá, eu posso ajudar o outro a praticar aquilo lá também. Então, são algumas coisas, pessoal, para a gente começar a pensar sobre isso. Discernir, pessoal, não significa que nós estamos colocando um veredito final. Fulano está indo para o inferno. Não, isso não é para eu decidir. Agora, podemos discernir sobre algo que está certo ou que não está certo? Se é bom ou se não é bom? Se usarmos a Bíblia, podemos. Se usarmos a palavra, podemos. Devemos começar praticando aquilo em nossas vidas? Com certeza. Se não fizermos isso, somos hipócritas. É o que Jesus fala. Hipócrita. Primeiro, lida com a trave no seu olho, para depois ajudar o seu irmão com o cisco no olho dele. Mas nós precisamos entender que existe um ensinamento que é verdadeiro. E esse ensinamento é encontrado na palavra de Deus. E que essa expectativa é para qualquer um que se diz cristão. E a expectativa de prática é algo que não se limita à participação num culto dominical, mas é algo que se estende ao meu dia a dia. Então isso serve para nós, nesse convívio, mas serve para pessoas em outros convívios também. Eu gostaria que a gente dividisse em grupos de 3 agora. Tá? Então, faz o grupinho de 3, para a gente poder rapidamente discutir essas duas perguntas aqui. Número 1, frente ao ensino em Mateus 18, 15 a 18, como tem sido minha atitude para lidar com questões dentro de nossa comunidade? Número 2,
em relação a pessoas fora da nossa comunidade, como posso seguir o exemplo de Priscila e Áquila? Tá? Então, separa rapidamente agora, então, grupinhos de 3 e vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Muito obrigado!